todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de alegria estar nessa casa, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Eu quero aqui desde já agradecer a evangelista Cristiane, seu esposo, que estão na direção desse trabalho. É uma honra estar podendo somar com vocês aqui, meu pastor presidente, pastor Fernando e pastora Karina. Eu trago um abraço também do meu pastor, que é meu esposo, pastor presidente também lá na Deus, Assembleia de Deus, na sombra do Onipotente, na sede de Cosmos. E eu estou também junto com ele na presidência dessa igreja. E eu vou contar um pouquinho para vocês como nós chegamos até Cosmos, como nós chegamos até a Deus, na medida da palavra, que se encaixa muito também com o nosso testemunho. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 25. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 25. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem comigo, porque às vezes cada um tem uma versão. Fala sobre o sermão profético da parábola das 10 virgens. Acompanhe comigo aí, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Diga comigo, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormiram, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Antes de você tomar teu assento, vira para quem está do seu lado e fala assim: azeite não é de graça. Azeite não é de graça. Tem um preço a ser pago. Vamos teu assento, glorificar o nome do Senhor. Irmãos, prometo ser rápida e muito fiel ao que o Senhor me deu para trazer aqui nessa casa. Essa palavra ela vem nos preparando sobre a vinda do Senhor. Mas o que eu quero dizer é sobre nós que estamos aqui nesta igreja, nós que estamos aqui na terra, porque nós estamos aqui de passagem. E muitas das vezes as pessoas estão juntando tesouros aqui na terra e deixam de se preocupar com o que é primícia para nós, que é a casa do Senhor. As 10 virgens, aqui como vem dizendo, é um exemplo do que acontece hoje também. Há quantos anos foi escrito isso e hoje isso é muito real em nossas vidas? 5 eram loucas e 5 eram prudentes. A diferença das loucas para as prudentes é que as prudentes elas tinham azeite. As loucas também tinham, porém as prudentes elas tinham reserva, porque a reserva é para se caso acontecer alguma coisa no meio do caminho, a minha lamparina ela não venha ficar sem combustível, porque o que mantém uma lamparina acesa é o azeite. Então se falta azeite na minha vida, eu vou ser uma cristã apagada, uma pastora sem palavra, uma pastora que não ora, um crente que não vigia, um crente que não frequenta a igreja, um crente que diz que vem, mas é desobediente ao seu pastor, uma ovelha que se diz ovelha, mas na verdade é bode. Então nós precisamos ter preocupação em sempre estarmos com a nossa lamparina acesa, mas não somente no culto, não somente nos dias de culto. Para que isso aconteça, eu preciso ter reserva. Essas mulheres, elas levaram vasilhas com elas para se caso acontecesse alguma
prudentes também. A única diferença é que as prudentes, elas pensaram no que poderia acontecer no caminho. Sabe por que muitas das vezes você vê crente caindo no pecado? É porque eles não estão pensando no que pode acontecer no meio do caminho. E olha o que acontece. Sansão achava que podia muita coisa. E olha o que ele vai fazendo, testando. Não, aqui eu posso também. Deixa eu testar mais um pouquinho a minha força. Meu irmão, não tenta a tua força não, porque nós somos fracos, nós somos sujeitos a cair ao pecado. Nós precisamos olhar e vigiar a nossa vida. Quando nós nos preocupamos às vezes em vigiar a vida do irmão, quando a nossa precisa de conserto, é olhar para que a gente não caia. Se o irmão do lado cair, estenda a mão para que ele se levante, porque alguém precisa dentro da igreja, fora da igreja. O nosso evangelho não é dentro de quatro paredes, não. Nós precisamos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Na minha casa, evangelista, tinha uma lâmpada que ela acendia, mas ela não iluminava. Olha que coisa doida. Ela estava acesa, você olhava para ela, ela estava acesa, mas ela não iluminava o ambiente. E tem crente que é assim, ele está até aceso, mas ele não ilumina lugar nenhum. Ele vai para um lugar, mas ele não consegue transmitir a luz que o Senhor mandou ele transmitir. Você olha para ele e fala assim, eu sou crente porque tem uma luzinha ali, mas ele não está conseguindo mais iluminar. Quando eu olhava para aquela lâmpada na minha sala, eu falava, Jesus, isso dá uma pregação, porque isso vem falando aos nossos corações. E para a gente ter uma luz que não somente acende, mas que ilumina, nós precisamos do combustível, que é o azeite. A palavra de Deus vem dizendo que quando as loucas viram que o noivo estava vindo e que o azeite delas tinha acabado, o que elas fizeram? Evangelista, me dá um pouquinho do teu azeite, porque senão eu vou ficar sem. É assim, você vai ver aquelas pessoas que não querem orar, não querem buscar, não querem... Mas fala assim, ora por mim, eu não vou não, mas tu ora por mim lá no monte? Eu não posso ir lá na consagração não, mas lembra de botar minha foto lá? Eu não vou poder falar, mas lembra de mim? É quem quer pegar o azeite, de quem tem, mas não quer sair para comprar. Mas a prudente me ensina, meu evangelista. Ela fala assim, não é prudente que eu divida o meu e fique eu e você sem azeite. Então deixa o meu azeite do jeito que está, porque eu paguei o preço. E vai você lá comprar em algum lugar, porque tem gente que vende, tem um lugar para comprar. Só que as pessoas hoje não querem ter esse preço, não querem ter esse trabalho de buscar o azeite, de ter o azeite, de comprar o azeite, porque o azeite não é de graça. Aleluia. O azeite tem um preço a ser pago. E olha, eu vou te falar, por muito pouco, o inimigo a todo tempo quer nos tirar da presença. A todo tempo ele levanta endemoniado, sabe, para poder tirar a tua paciência, seja no teu trabalho, seja na igreja, seja na tua vida aí no secular, na faculdade. Eu vou te contar um testemunho vivo meu que eu passei, que se não tivesse azeite na minha lamparina eu tinha apagado de vez. Porque o azeite é o combustível. Vamos lá, se eu pego o meu carro lá da padaria e venho para cá, o que eu tenho que botar nele para chegar aqui? Combustível, senão eu fico parado no meio do caminho. Não é isso? É o que está acontecendo com muito crente. Não bota combustível, para no meio do caminho. Se a gente não parar para comprar o combustível, a gente para no meio do caminho. E olha, eu vou te falar uma coisa. Meu esposo, para quem conhece, nós temos ali um comércio, ali no bairro Antônio Viseu, e ali é uma padaria. Hoje, o meu esposo não pôde vir comigo, porque nós demos folga ao rapaz, senão ele estaria aqui comigo, e ele teve que ficar lá. O meu esposo, se você olhar para ele, você não vê o que aconteceu, mas ele perdeu uma visão. Ele é diabético há mais de 20 anos, e quando a gente recebeu o primeiro diagnóstico, há mais de 5 anos atrás, os médicos disseram que ele tinha que fazer uma cirurgia, mas tudo era muito caro, e no SUS nós fomos arrastados aí por 5 anos, aonde aconteceu esse acidente na visão dele. Encurtando, além do SUS ter dado todo esse trabalho pra gente, toda essa perda, né, que só o Senhor pode reparar, chegou uma época que nós fomos no médico, o médico tirou todas as nossas esperanças. Sabe aquela pessoa que quer te roubar a fé? Eu me lembro que eu estava bem depois da Central do Brasil, eu não me recordo exatamente agora, Hospital dos Servidores. Nós viemos caminhando do Hospital dos Servidores até a Central do Brasil para pegar o trem. E lá nós recebemos o diagnóstico. O médico falou assim, olha, para ele não tem mais jeito. Ele vai perder as 2 visões, não tem jeito. Eu não boto mais a mão nos olhos dele. Não tem como fazer mais a cirurgia. Eu vim muda.
De lá do centro da cidade até em casa. Eu moro em Cosmos. Quase 3 estações depois do centro de Campo Grande. E aí eu não conseguia falar nada. Eu não tinha uma palavra naquele momento para incentivar ele. E ele também ficou mudo. Ele foi para dentro do quarto, ele estava com muita dor de cabeça. E eu me lembro que eu passei aquela noite toda chorando muito, 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 muito nos pés do Senhor. E eu comecei a falar assim, Deus, por quê? Por quê? Por quê? E quando o Senhor me chamou para pastorear aqui no Rio, nós pastoreávamos uma igreja do Ministério de Madureira em Petrópolis. E lá a gente tinha tudo, a igreja completa, a gente só administrava. E aí o Senhor falou assim, não, o próprio nosso pastor presidente falou assim, não é para vocês ficarem mais aqui, o Senhor está mandando vocês irem para lá. E lá vocês vão abrir o ministério de vocês. Eu ainda brinquei com o pastor, falei, o senhor está expulsando a gente? Como assim? Aí ele, não, eu quero vocês aqui. Porque quem não quer um obreiro bom, né, pastor? Um obreiro que fique do seu lado. Eu tenho obreiros muito bons lá na Denso, que eu posso sair, viajar e eles estão tocando. Isso é muito bom para o pastor. E aí o nosso pastor falou assim, eu não quero perder você e o Carlos, mas eu sei que eu preciso abrir mão, porque o Senhor quer que vocês abram uma obra lá em Campo Grande. E quando eu saí de Campo Grande, eu saí tão chateada daqui, que eu falei assim, eu fiz exatamente dessa forma, eu bati o meu chinelo no outro, nariz em pé. E Deus foi derrubando meu nariz. Eu bati o chinelo, parece daqui nem a poeira eu quero levar para Petrópolis. E fiquei lá 12 anos em Petrópolis, onde eu tive uma vida financeira maravilhosa, saúde, filhos bem criados, colégio particular, tudo. E aí a gente não queria voltar, mesmo nosso pastor presidente falando que tinha uma obra. Nós fomos num culto, eu cantava acho que todos aqui conhecem, um congresso que tem lá em Santa Catarina, os Gideões Missionários, eu cantava e meu esposo pregava. Então quando alguém falava para mim assim, vocês vão pastorear uma igreja, Deus vai dar algo para vocês. A gente estava acostumado a ir em galpões tão grandes que eu falei assim, quando Deus dá uma igreja para a gente, eu vou ter que fazer assim para olhar a última cadeira lá atrás. De tão grande que vai ser, porque eram os ambientes que Deus me levava. E aí eu falei assim, amém, amém, mas nunca acreditava que ia ser tão rápido. Deus mandou que a gente fizesse isso em 2006. A gente só foi obedecer em 2018. E nesse período, é como se fosse Jonas dentro de um grande peixe. Deus teve que literalmente fazer com que um grande peixe nos engolisse dentro de Petrópolis e trouxesse para Cosmos. E quando chegou em Cosmos, eu ainda queria escolher. Eu tinha um carro muito bom. E quem viu o meu carro lá na padaria viu que é um carro velhinho. Mas aquele carro foi dado, foi Deus que me deu. Porque o outro Deus me tomou o carro bom. E toda vez que alguém me irritava na igreja, eu falava, quem tem o chamado é o meu marido, não sou eu. Então é ele que é o pastor da igreja, eu só quero ser pastora de foto. O que é pastora de foto? Vem cá, pastor Carlos, tirar uma foto. Aí ele me chama, eu vou do lado. Aqui está minha esposa, vai tirar foto comigo. Eu pensava que ia ser assim. E o trabalho começou, era um irmão que caía endemoniado, e o pastor falava, olha, mulher, você que vai ter que repreender. Eu não vou botar a mão, é você. Era uma visita que tinha que fazer, eu fui fazendo. E fui tomando amor por aquilo, mas eu não queria me apegar a ninguém, porque eu não queria aquilo para mim. E aí eu falava assim, qualquer coisa eu volto para Petrópolis. O que é que me levaria para Petrópolis? Meu carro. Eu pego meu carro e volto. Minha casa está lá, está tudo lá. E a nossa casa era pastoral. Eu volto para lá. Deus foi quebrando meu carro todinho. Quebrou. Por fim, uma peça que tinha que tampar alguma coisa no motor, uma chave em lugar nenhum. E aí eu falei assim, gente, eu não aguento mais tanta prova. E aí eu fui orar no Monte das Oliveiras, lá no Ninho da Águia. Chegamos lá. Eu botei, tem uma rocha, acho que todo mundo conhece, né? Tem uma rocha. Eu chorava tanto que parecia que tinha uma fonte de água caindo, de tantas lágrimas que caíam pela rocha, que eu não aguentava mais tanto sofrer. E meu esposo doente, tudo acontecendo. E eu falei assim com Deus, Senhor, eu não entendo, mas a partir de hoje eu aceito. E aí as portas se abriram. Meu carro o Senhor quebrou todinho. Quando o Senhor ele viu que eu estava pronto, ele me deu aquele carro. Aquele carro foi dado assim, ó. A pessoa chegou para mim, pastor, eu quero abençoar vocês com esse carro. Ele estava todo quebrado assim, eu que acabei com aquele carro todo. Ele, você que está com o carro, com documento, com tudo para vocês recomeçarem. E nós não pagamos R$1, foi presente. Passando isso, Deus está me incomodando para chegar nessa parte. Eu tento não falar sobre isso, mas ele me incomoda. O pastor precisou fazer essa cirurgia, porque nós encontramos um médico que falou assim, ele precisa operar até o dia 20 de dezembro. Se ele não operar até essa data, ele vai ficar cego. E aí eu falei, quanto que é a cirurgia? Ele falou 40 mil os 2 olhos.
Agora pergunta para mim assim, quanto a senhora tinha na conta? Pergunta. Ah, tem muita gente que eu vou falar. Eu falei, quanto a senhora tinha na conta? Quanto a senhora tinha na conta? R$26. Era o que eu tinha no Pix. Eu e ele. E aí eu falei assim, e agora? E ele diz que eu sou uma mulher louca. Ele falou que eu sei que é uma mulher maluca. Porque eu sorri, eu falei assim, meu Deus, R$26 para 40 mil falta muita coisa. E aí a gente foi para a internet. Nós somos muito conhecidos, tanto aqui em Cosmo quanto fora do estado. E aí todo mundo foi compartilhando meu vídeo no Instagram. Peguei, mostrei lá o laudo, falei. E aí o pessoal, a primeira pessoa que mandou, já mandou R$1.000 para a conta. Aí eu falei, glória a Deus. Eu sei que em 2 meses nós conseguimos atingir R$13.000. E aí o que aconteceu? Eu preciso correr, gente, que é muito detalhe. Um grande amigo do meu esposo, grande amigo, ele poderia pagar essa cirurgia dele. E ele chegou nesse momento na nossa vida. E aí o meu coração enganoso falou assim, ele é a solução para os nossos problemas. Ele vai pagar a cirurgia. E sabe qual foi a proposta que ele me fez? Ele me chamou um canto, longe do meu esposo, e falou assim, Cris, eu estou devendo um agiota. Será que você não me empresta esse dinheiro que você conseguiu para a cirurgia do Carlos? E daqui a tantos dias eu te devolvo? Aquilo foi um banho de água fria em mim. Eu falei assim, eu não tenho como fazer isso, porque hoje ele não pode trabalhar. Eu também não posso. O que Deus está me dando é maná. E o que eu quero dizer para você, que viver de maná não é bom. Porque você sabe que Deus vai te dar o teu amanhã, mas você não sabe que hora chega e o que é que vai chegar. E aí eu falei para ele, eu estou vivendo de maná, meu esposo hoje não pode trabalhar, ele não está enxergando. Ele chegou ao ponto de andar escorado em mim, ele não enxergava mais nada, ele perdeu totalmente a visão. Se você vê ele hoje, você não diz isso, né? E ele perdeu totalmente a visão. E quando a gente chegou, que ele falou essa situação, eu falei, não tenho como. Voltei para casa e tudo que eu tinha que fazer dos 13 mil, eu não tinha como pegar uma van com ele, eu tinha que pagar Uber. Se eu tivesse que sair de Cosmos para Caxias, era um Uber. De Cosmos para Gamboa, era um Uber. Então tudo era muito caro. Então ia diminuindo os 13 mil. Porque parou de entrar, paralisou. Era como se Deus falasse assim, ó, o querido secou. É só até aqui. Só que quando o querite seca, irmão, é porque Deus quer dar algo maior pra gente. Porque se o querite não secar, a gente fica no querite para sempre, não sai de lá. Porque tá vindo comida, tá vindo água, você tá sendo alimentado. Aleluia. Então Deus fala assim, vou secar o querite porque eu quero levar ele para outro nível. Eu não sei para quem Deus está falando algo aqui nessa manhã, mas Deus está secando querites porque Ele quer te levar para um outro nível. Não é porque você está, Deus esqueceu de mim, não. Chegando esse momento, Deus queria me testar. Aí esse médico operou ele teve que ficar 2 meses longe da igreja. 2 meses. E quem teve que assumir a igreja? A pastora Cris. Eu não me sentia capaz. Eu não me sentia suficiente. Eu falava, eu não sou ele, eu nunca vou pregar como ele, eu nunca vou ser como ele. Ele é o pastor. E aí um evangelista chegou para mim, que é o auxiliar, e falou assim, pastora, a senhora ficou no lugar do pastor excelentemente. Não faltou conselho, não faltou palavra, não faltou um culto. Eu ia para o culto, irmão, com o coração na mão. Eu deixava ele sentado na sala ouvindo a live, porque ele não enxergava ainda, ele estava com um tampão no olho. E aí ele falava assim, eu ouvi toda a mensagem, ouvi tudo. Eu terminava, dava a bênção apostólica, eu não falava com ninguém, eu ia embora para poder chegar a tempo de dar janta para ele. E eu falava, como é que foi a mensagem? Foi direitinho? Porque eu não queria quebrar aquilo que ele construiu. E ele falou assim, você precisa entender que o pastoreio não é só meu. Eu creio que o que Deus está fazendo aqui é para você entender o chamado que você tem na sua vida. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente se escora no marido, a gente se escora na esposa, achando que o ministério é do outro. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. Mas se eu não tivesse azeite na minha lamparina, eu tinha apagado. Se eu não tivesse reservas comigo naquele momento, eu tinha desfalecido. Porque o inimigo pensou assim, dessa vez ela cai. Olha, por dentro eu realmente estava desistida. Mas eu vestia minha melhor roupa, eu me arrumava e falava, eu vou mais uma vez confundir o inimigo. Porque por fora ele vai me ver cantando, pregando, e lá no banheiro eu vou chorar. Mas eu vou chorar para Jesus. Eu vou chorar para quem pode fazer algo pela minha vida. Às vezes a gente fala na fila do pão da nossa vida para todo mundo. A gente fala para vizinho, pessoas que não vão poder fazer nada por nós. Quando o Senhor está aqui passeando, eu sinto a presença dEle.
deu aquela padaria. Me deu. Essa semana chegou vários maquinários lá na padaria, eu não dei R$1. Eu não dei R$1 porque eu não tinha. Eu falei, eu preciso. E eu pensei, Senhor, eu vou fechar essa padaria porque eu não tenho condições de manter ela. Precisa disso, precisa daquilo. Está acabando, não tem mais recurso. E Deus enviou um pastor que estava fechando uma padaria e falou assim, eu quero os maquinários na mão do pastor Carlos. A gente vê anjo, sabe? Um anjo que escuta você falando na tua casa e leva para o céu. Pai, o teu filho está precisando disso. Pai, a tua filha está precisando disso. E o recurso vem na tua mão assim, olha. E o homem não sabe explicar como. É assim que Deus faz. Você pode chegar lá, tem maquinário que eu não consegui nem ligar ainda. Porque eu não tenho fio ainda para ligar. Porque eu não tenho a extensão para ligar. Mas chegou uma ilha, irmão. É papo de 10, 15 mil, eu não tenho isso. Chegou lá 2 balcões gelados. Chegou várias outras coisas que eu não tenho, uma geladeira de 3 portas. Eu não tenho condição para isso, meu irmão. Estou abrindo meu coração para você. Quem faz isso é Deus. Ele fala, não vou te tirar de lá. Você quer sair, porque eu sou assim. Se der errado, eu já quero ir embora. Ele, não, você vai ficar. Foram 5 pessoas bater a mão lá no balcão. Assim diz o Senhor, não é para você fechar esse negócio. É para ficar aberto. Eu falei, então eu vou te obedecer. Mas Senhor, envia o recurso, não demorou 10 dias. Minha padaria estava lotada de maquinário, que eu não sei nem como usa aquilo. É só Deus que faz isso, irmão. Para quem estava precisando de cesta básica, para quem estava precisando de maná, hoje eu sou dona de uma padaria. E Deus que me deu tudo que está lá dentro. Vira para quem está do seu lado e fala, não é sobre dinheiro. Fala, é sobre fidelidade ao céu. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele não nos deixa faltar nada. É ser fiel, não é sobre dinheiro, meu irmão. É sobre fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Enquanto você está fazendo para mostrar para o homem, nada vai te acontecer. Mas quando você faz para Deus, você chega na igreja, você limpa, você faz, você cozinha, você faz o que tem que fazer e adorando a Ele. E Ele está olhando lá do céu. Eu vou abençoar minha filha, eu vou abençoar o meu filho, eu vou abrir porta para ele, aonde está todo mundo dizendo que não tem porta. Eu vou agora abrir essa porta para ele, porque ele é um adorador de verdade. É sobre ser fiel a Deus. O meu testemunho, ele é verdadeiro, está lá nele para não me deixar mentir. Eu tenho laudos médicos que explicam a gravidade do problema que ele tinha, e Deus, ele fez mais por nós. E o que você veio pedir aqui nessa manhã? Fala para mim. Porque se tu falar para mim, tu não recebe, mas se tu falar para ele. Aleluia. Ai, ele está aqui, meu irmão. Ele está na casa, ele está na casa. E para encerrar minha oportunidade, eu quero te dizer, ontem eu preguei na nossa igreja lá sobre Jonas, porque eu disse que eu tive que ser engolida por um grande peixe para chegar a Cosmos. E sabe o que a gente tem que fazer às vezes? É orar para saber onde é que está o problema. Porque toda vez que a gente quer fugir, tem um navio nos esperando. O meu navio era aquele carro lá que o Senhor teve que arrancar da minha mão. Qual é o navio que está te tirando da presença de Deus? Sai desse porão nessa manhã e se coloca na disposição do céu, e tu vai ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Se eu olhar para trás e ver o que Deus está fazendo na minha vida, irmão, tem gente que não acredita. Tem gente que fala, isso é conversa de pregador, é conversa de quem quer fazer testemunho. Não, eu hoje tenho os meus testemunhos para contar. Eu não preciso contar o testemunho de ninguém, porque a minha casa é um testemunho vivo. Aleluia. Eu tenho 2 filhos, um de 20 anos que está casado e uma menina de 14. Os 2 estão no altar porque eu consagrei a minha casa ao Senhor. E todas as vezes que eu pensei que eu ia perder os meus filhos, eu falava assim, Senhor, eles são teus, foram consagrados no altar, eles são do altar, Senhor, então eu te entrego aos teus cuidados. Hoje o meu filho, ele viaja o mundo inteiro para tocar
maquinário dele mais de 40 mil reais só em teclado. E sabe como é que foi? Deus que deu. Aleluia. O pai não podia dar, a mãe também não. Aleluia. É Deus que faz isso. Então eu queria que você falasse de novo para você agora, nem para o irmão que está do seu lado, assim, não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade. Quando nós somos fiéis ao céu, o céu, ele nos abençoa. Eu sou muito grata a Deus, porque o Senhor nos apresenta pessoas. E a minha vida aqui não foi à toa. Nós somos um povo que vamos morar no céu. E eu sou grata a Deus porque eu vou ser vizinha de vocês. Eu quero agradecer a Deus pela minha oportunidade. E aqui eu quero devolver de volta quem é de direito. Amém? Deus abençoe.